Amém? Foram dias extraordinários na presença do Cordeiro aqui neste lugar. Essa síntese da peça que foi mostrado aqui, irmãos, foi algo assim sobrenatural. Eu só não consegui ver muita coisa, porque as lágrimas toda hora tinha que estar limpando os olhos, né? E essa peça, todas as vezes que eu vejo, eu me emociono muito. Porque a gente lê a Bíblia, né? A gente tem a revelação, mas quando vemos, é algo sobrenatural. O que Cristo passou por nós, se colocando em nosso lugar. Era para eu estar ali naquele lugar, mas Ele levou sobre si as minhas culpas, os meus pecados, transgressões e iniquidades, todas elas Ele levou. E Ele se assemelhou a mim naquele lugar, porque Ele morreu por causa do pecado. Porque está escrito que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor, e que o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus morre, Ele se assemelha a mim, mas Ele ressuscita, amém? Ele ressuscitou e está à destra do Pai. E quando eu recebo a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu decido por Jesus, eu vou confessá-lo como meu único e suficiente Salvador, sinalizando no reino dos céus, sinalizando para o inferno, o império das trevas, que agora eu sou filho de Deus. Porque todos que recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, está escrito que Deus nos dá, Ele dá o direito de sermos feito filho dele. E ao descer as águas e ressurgir das águas, eu me assemelho com Ele, porque Ele ressurgiu dos mortos, Ele ressuscitou. Então todo cristão que desce as águas, ao sair, submergir das águas, ele se assemelha a Cristo, porque Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele está à destra do Pai, e Ele disse: aonde eu estiver, estejais vós também. Nós já estamos lá, amém? Lá é o nosso lugar, amém? Mas estamos aqui na terra, enquanto estivermos aqui, estaremos anunciando o Evangelho do Reino, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê, já existe uma condenação para quem não crê, porque todos pecaram e destituídos foram da glória. Mas todos quantos receberam a Cristo, a estes Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos, amém? Deus é bom, amém? Glória a Deus. Então foram dias extraordinários. Tivemos aqui um churrasco, irmãos, mas não tem a ver muito com o churrasco, tem a ver com a presença, com o ambiente do Cordeiro, amém? Tem um casal de amigos que ele disse assim: eu fiz uma compra lá para casa, comprei muita coisa, muita carne, lotei os freezers lá de casa. E aí eu falei para minha esposa: vamos para a igreja. Ela falou assim: não, olha o tanto de comida que tem, você comprou, o que nós vamos fazer lá com esse tanto de comida aqui? Aí ele falando para mim, que falou para ela assim: não tem a ver com a comida, eu quero estar com as pessoas. Então esse ambiente, irmão, da presença do Cordeiro é algo sobrenatural. Quando nós estamos juntos, congregados, à manifestação do poder de Deus. Por isso o salmista vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Somos comparados à ovelha. Por quê? Porque a ovelha é um animal gregário, ou seja, gosta de estar junto, congregado. Então se tem uma ovelhinha que está assim meio, não quer ir para a igreja, não quer estar congregando, essa ovelhinha precisa de ajuda. Por quê? Porque como ovelha precisamos estar juntos, amém? Juntos somos mais fortes, amém? Glória a Deus. Deus tem ministrado muito na minha vida nesses últimos dias, e eu tenho ouvido palavras em direção a isso. Eu acredito que Deus também tem ministrado na vida de vocês, porque quando nós decidimos caminhar com Cristo, Ele se revela a nós, porque ninguém se aproxima do Senhor, e o Senhor não se manifesta a eles. Todas as vezes que nós nos rendemos ao Senhor, Ele se revela a nós. Quando eu decido obedecer, eu decido caminhar com Cristo. Decidindo caminhar com Cristo é uma decisão diária, e isso me fala que eu preciso permanecer na verdade, porque a verdade é que liberta. A verdade é que liberta. Cristo é a verdade, por isso está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade liberta para que sejamos livres. Éramos escravos, somos livres.
Por isso Paulo vai dizer: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, o tempo de escravidão, o tempo de aprisionamento, o tempo de sofrimento, de luta, de batalha, trabalhando para as coisas dessa terra, já ficaram para trás. Agora você é um servo do reino de Deus, você é filho, e como filho você não olhará mais para trás, e sim para o seu alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus trouxe uma palavra ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Está no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Amém? Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 7. Amém? Vou ler aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Repitam comigo: quase iam a pique. Quase é ir, irmãos? Não, né? Quase cheguei, chegou? Não chegou. Quase ganhei, ganhou? Não ganhou. Porque o quase é um próximo, mas não significa que aconteceu. Aqui nós vemos que Jesus estava em um ambiente, em um lugar, e esse lugar onde Jesus estava, havia muitas pessoas, curiosos, talvez, pessoas que buscavam o milagre, com certeza, e pessoas que estavam buscando a palavra, porque eles ouviram falar de Jesus. Então, aonde Jesus estava, normalmente, logo juntava muitas pessoas, porque Jesus, ele operava milagres, Jesus falava das coisas do reino, Jesus era um homem agradável, um homem acessível, todos podiam se aproximar de Jesus, as crianças se aproximavam de Jesus, os enfermos se aproximavam de Jesus. Naquela cultura, daquela época, os homens tinham mais acessos, mas com Jesus, as mulheres tinham acesso a ele. Jesus era acessível, então Jesus estava próximo a esse lago. Esse lago é um lago bem conhecido do povo de Israel. Jesus então está nesse lugar, nesta praia, e a multidão querendo ouvir Jesus, querendo ouvir o que Jesus falava, querendo tocar nele, se aglutinaram, se aproximaram. No dizer de hoje, estaria numa muvuca de pessoas ali, próximo a ele, e neste ambiente, quem estava a 4, 5 metros de distância de Jesus, era impossível ouvir Jesus, porque está escrito que a multidão o apertava, todo mundo queria estar próximo, todo mundo queria estar perto, ouvindo Jesus, tocando em Jesus, olhando para Jesus, mas era uma multidão muito grande, era uma multidão de pessoas que estavam ali buscando algo, esperando algo, ou simplesmente como curioso, um porta-voz de alguém para passar notícias de interesse de outrem. Mas Jesus está neste lugar, neste lago, e a Bíblia vai dizer que ele encontra esse barco, esses 2 barcos, de um homem que Jesus ainda não conhecia. Este homem provavelmente ouviu falar de Jesus, Simão, provavelmente ele viu falar sobre Jesus,
E ele então pesca a noite inteira e não pegou nada. E ele observa que está uma multidão muito grande se ajuntando ali próximo à praia. E ele então provavelmente deve ter pensado: não, eu vou já lavar as minhas redes, guardá-la, porque esse povo juntando tudo aí, vai ser difícil eu sair daqui deste lugar. Então ele está lavando as suas redes, e Jesus viu esses dois barcos e pede para entrar em um deles. Talvez Simão, ele poderia olhar e dizer: é comigo? É com você mesmo. Comigo? É com você mesmo. Eu preciso de um desses barcos. E a Bíblia vai dizer que ele entra no barco de Simão. E Jesus então pede para que ele afaste da praia, se distancie um pouco da costa, da praia ali desse lago. Porque aonde Jesus estava, as pessoas em volta dele, ele não conseguia propagar muito a sua voz para que todos ouvissem. Jesus, ao entrar nesse barco, ele vai mais ao fundo, mais ao largo. Ele afasta um pouco, e aí ele consegue falar à multidão. Simão está dentro desse barco. A multidão estava na praia, mas Simão estava do ladinho de Jesus. Eu imagino que enquanto Jesus falava à multidão, Pedro, Simão, provavelmente sentado ou em pé, ou sentado, estaria: uau, que palavras de sabedoria, nó! Quem é este? Mas Jesus falava à multidão, e Jesus então vai concluir o sermão, e ele fala à multidão e ele conclui esse sermão. Observe, Jesus estava em um lago. Nesse lago, o lago de Genezaré, também conhecido como o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, é um mar muito conhecido. Aqui a Bíblia relata que é o lago de Genezaré. Em João 6, capítulo 6, versículo 1 ao 2, está descrito: depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava. Então esse lago era muito conhecido, tinha esses 3 nomes. Esse lago, nos dias de hoje, ele é o lago tido como o maior em baixas altitudes. Este mar é um mar de água doce. Ele possui 13 quilômetros de largura por 19 de comprimento. É um mar que está abaixo do nível do mar, por 212 metros abaixo do nível do mar. Naturalmente esse lago era para ser salgado, porque ele recebe água do rio Nilo, e depois ele despeja no Mar Morto, e o Mar Morto é o puro sal. Mas esse lago é de água doce, e Jesus está nesse lugar, Pedro está nesse lugar. Eu imagino que Simão é de uma dinastia, de toda a sua família, toda a sua descendência, os seus antepassados eram pescadores natos. Então é um lago abaixo do nível do mar, muito abaixo. Então pensa comigo, uma criança, filho de pescador, nasce nesse lugar, ganha do seu pai o barco de herança. Ele não vai tirar esse barco de lá para levar para outro lago, porque se esse lago estiver ruim de pesca. Então Pedro exercia o seu ofício de pescador nesse lugar. E nesse lugar, Simão conhecia toda a estratégia. A Bíblia vai dizer que ele pescava à noite, ele pescou a noite toda e não pegou nada. Porque os pescadores costumavam pescar sempre à noite? Porque à noite os peixes saem dos lugares mais profundos e vai para a rasante, próxima à praia, próxima à costa, porque é mais fácil pegar o peixe. Mas observe que ele, com todas as habilidades que ele tinha, naquela noite ele não pegou nenhuma piabinha, irmãos, nem um corró, nem um lombari. Pescador que é pescador, na pior das hipóteses, ele vai dizer: não peguei, mas porque escapuliu, que ele era grande. Porque é um pescador. E a gente sabe até um ditado que é a história de pescador.
Mas nessa noite, a Bíblia relata que ele não pegou nada. Se a Bíblia diz que ele não pegou nada, irmãos, é porque de fato, Pedro naquela noite não pegou nada. Nesse mar, o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, foi palco de muitos milagres de Jesus. Foi palco da multiplicação dos pães e dos peixes. O que tendes para dar essa multidão para comer? Apenas um jovem com 2 peixinhos e 5 pães. Jesus então pega esses elementos, faz a multiplicação e alimenta toda uma multidão. Nesse mar também, os discípulos, ao se retirar no barco, o mar fica revoltoso, muito vento, e de repente eles olham e vê Jesus caminhando por sobre as águas. É neste mar também que Jesus levanta os seus primeiros discípulos. Se esse mar pudesse falar, ele falaria os milagres que ele viu Jesus fazer. Milagres estes relatados na Bíblia, fato real e concreto. Então, como dizem, né? Se as paredes pudessem falar, se as pedras pudessem falar, então se esse mar pudesse falar, com certeza ele falaria de muitos milagres. E aí talvez você pode dizer: uau, multiplicação dos pães, dos peixes, uau, Jesus caminhando sobre as águas, uau, Jesus acalmando as tempestades, é isso, uau, que top, que milagre. Mas o maior milagre, ao meu ponto de vista, foi Jesus transformar homens simples, pescadores, em homens do reino, ganhadores de alma. Eles tinham a pesca como seu ofício. Simão vivia daquilo. Ele era um especialista, se eu posso dizer. Nos dias de hoje ele seria um expert, seria alguém que daria curso, porque a função dele era a pesca. Então, se ele dissesse não pegamos nada, significava que de todas as formas possíveis de se pegar o peixe, Simão naquela noite usou. Mas naquela noite ele não pegou nada. Mas eu quero destacar algo. Essa é uma história que aconteceu na Bíblia, mas o ponto-chave é o que eu quero destacar nessa noite. Em Lucas 5, versículo 5, está escrito: Simão disse para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Repita comigo: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Jesus está dentro do barco ministrando às pessoas. A voz de Jesus está propagando aquelas pessoas estavam recebendo a voz do Senhor, estavam recebendo a palavra do Senhor, recebendo Cristo através da palavra, porque Cristo é a palavra. Cristo é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é a palavra, Cristo é que liberta, a verdade que liberta. Cristo é a verdade, caminho, verdade e a vida. Jesus então está ministrando, e ele vai dizer, na versão aqui da Bíblia que eu estou usando, no versículo 4 faz-te ao largo e lançai as vossas redes. Fazer-te ao largo, em termos de navegação, significa ir para o alto mar, sair da zona costeira, onde as águas são mais rasas, e ir para as águas profundas. Lembra que os pescadores pescavam à noite, porque à noite os peixes vêm para rasante e é mais fácil pegar o peixe? Lembra disso? Amém? À noite, os pescadores pescavam em águas rasas. Por quê? Porque a estrutura que eles tinham naquela época era uma estrutura inferior das de hoje. Porque esse mar, nas suas áreas mais profundas, chega a 46 metros de profundidade. Então eles utilizavam a noite para pescar, enquanto os peixes vinham para a costa para pegar comida, para se alimentar. E era nessa hora que eles capturavam os peixes. Mas naquela noite eles não pegaram nada. E Jesus então diz para Pedro: afaste-te ao largo, ou seja, vá para o mais fundo. Mas agora é de dia, os peixes estão enlocados. Simão deve ter olhado para Jesus e falou: ele não entende nada de pescaria.
Pescar à noite, o peixe está fácil, está na borda do lago, está no raso. Mas essa hora do dia, ele ainda me diz para ir para o mais profundo, fazer-te ao largo, ir para o mar profundo, para lançar a rede. Ele não tinha peixe, ele não pescou nada, ele tinha muitos argumentos para dizer: Jesus, se pescamos à noite na rasante, de dia o Senhor quer que nós vamos para a água profunda? Ele teria todos os motivos para argumentar contra Jesus. Ele teria todos os motivos para dizer: não adianta, pescamos à noite como de habitual, mas não pegamos, e agora o Senhor quer que nós vamos de dia? Estou cansado, trabalhei a noite inteira, cedi meu barco para o Senhor ainda, e agora o Senhor quer que eu vou para profundo para pescar de novo? Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Este é o segredo, irmão, do milagre, do poder de Deus. Jesus nos ensina nesse texto que nós precisamos sair da zona de conforto, ir para o mais profundo. As águas nos atelhos não te servem, as águas no joelho muito menos, nos ombros não vai te atender. Você precisa sair da sua zona de conforto, sair de onde você tem bases firmes, para caminhar segundo o que está escrito. Porque os nossos olhos, os seus olhos não podem estar nas coisas dessa terra, mas tem que estar nas coisas que é do alto. Porque Cristo, Ele preparou para nós lugar ao lado dele, à destra do Pai. Por isso Ele disse: eu vou para o Pai, preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Simão era perito no que fazia, mas ele disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Na falta de frutos, sobra muitos argumentos. Ele argumentou muito, trabalhamos a noite inteira. A Bíblia não relata o que ele falou mais para Jesus, mas de uma coisa a Bíblia relata, e é o que eu quero mencionar nessa noite, é que é a obediência à palavra. A obediência à palavra nos leva a viver níveis sobrenaturais, de milagres, de poder de Deus. Pedro obedeceu à palavra, ele obedeceu a Jesus. Cristo é a palavra. Quando Jesus fala com Pedro para ir ao mar profundo e lançar as redes, e ele diz: sobre a tua palavra eu lançarei as redes, significa que Pedro estava dando ênfase, ouvido a voz do Senhor, a palavra. Mesmo ainda não conhecendo a essência da palavra, não conhecendo ainda Cristo Jesus, ele recorre a um princípio poderoso da criação de todo o universo, de tudo que é a palavra. Ele não tinha ainda a revelação de Cristo, ele não possuía ainda o discernimento, ele não era ainda um convertido, vamos dizer assim. Mas ele, ouvindo Jesus, ele se convenceu pelo Espírito e disse: sobre a tua palavra. Sobre a palavra Deus criou todas as coisas. Pela palavra os céus foram criados. Disse Deus: haja luz, e houve luzes. Gênesis 1:3. Disse Deus: haja firmamento e separação entre as águas, e houve separação. Gênesis 1:6. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, um só lugar, e apareça a porção seca. Gênesis 1:9. E assim se fez. E tudo que nós conhecemos hoje, tudo que existe, foi feito a partir da palavra. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre o abismo, por sobre as águas. Antes de conhecer Jesus, nós éramos sem forma, vazios, mas agora nós temos a forma, o modelo do alto, que é Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer: não vos conformeis, não vos amoldeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só há transformação lá fora quando há transformação aqui dentro. Só há mudança lá fora quando há mudança aqui dentro. Como transformar uma geração, como transformar uma nação, como transformar a vida de alguém se nós mesmos não somos transformados por dentro. Pedro aqui, ao dizer sobre a tua palavra eu lançarei as redes, ele está recorrendo ao maior
poder que a humanidade pode presenciar, o poder da palavra de Deus, porque pela palavra Deus criou todas as coisas. Ao levantar pela manhã, você vê o sol nascer e se pôr durante o dia, é por causa de uma palavra, porque Deus criou o maior astro para iluminar de dia, para governar o dia, e todos os dias o sol cumpre o papel a qual ele foi estabelecido, mediante a palavra. A lua, ela percorre o céu à noite, um luminar menor para governar a noite, e ela cumpre o seu papel, desde o primeiro dia da criação até os dias de hoje. O sol e a lua cumprem o seu papel. Deus disse para a terra, que terra, pela palavra, brotem ervas de todas as espécies, dê fruto, e que haja semente nesse fruto, e a terra produz até os dias de hoje. Enquanto existe terra, ela estará cumprindo o que Deus a determinou, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é eterna. Somente uma palavra eterna de um Deus eterno pode sustentar a eternidade, porque tudo que Deus criou continua exatamente obedecendo os limites. Que haja separação entre a terra, porção seca, e as águas, assim é hoje. As águas respeitam os seus limites. Por quê? Porque sobre uma palavra, então o meio ambiente obedece o que está escrito, o que Deus falou para ela. O sol obedece, a lua obedece, e há casos que nós não queremos obedecer. Se todo o ecossistema, se todos os meios obedecem à palavra, precisamos observar que pela palavra nós podemos todas as coisas. Cristo é a palavra, amém? Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. Noé, faça uma arca, e nesse lugar você estará com a sua família seguro. Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. Noé constrói uma arca, e Noé então fica seguro. As águas dos dilúvios lá fora não pôde influenciar dentro da arca, porque naquele lugar, sobre uma palavra do Senhor, em obediência, ele constrói uma arca e toda a sua família é salva. E Deus estabelece uma aliança com Noé: Noé, não destruirei mais a humanidade, os animais, as coisas que eu criei com dilúvio, Noé. Estabelecerei uma aliança, Noé, e eu vou colocar um arco, e esse arco é demonstração da aliança que eu tenho com você e com a humanidade, que não destruirei. E quando você vê o tempo fechar, épocas de chuva principalmente, você vê o arco-íris. O arco-íris, em obediência à palavra, ele está correndo o céu. Por quê? Porque pela palavra Deus disse: todas as vezes que verem o arco-íris, lembrarão da aliança que eu fiz com você, Noé, e com a humanidade. Simão obedece à palavra: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Lançar a rede é uma decisão. Ele poderia, quando Jesus mandou ele ir para as águas profundas, ter argumentado, mas ele decide obedecer. No momento que ele decide obedecer, a palavra começa a entrar em ação. Não sei o que aconteceu no fundo daquele lago, mas a Bíblia vai dizer que as redes dele se encheram a ponto que eles não conseguiram sozinhos tirar essa rede para fora. Tiveram que acenar para os seus amigos para ajudá-lo. E a Bíblia vai dizer que 2 barcos não foram suficientes, porque estavam quase indo a pique, ou seja, quase afundando de tão cheios que ficaram. Mas essa atitude de Simão é uma atitude que nós, como filhos, precisamos tê-la todos os dias. Decidir pelo caminho da obediência, porque a obediência nos levará ao milagre. O milagre do poder de Deus. Quando eu decido obedecer, eu estou dizendo: Senhor, não é comigo mais. Eu não estou mais na minha base, eu estou com base no que está escrito. Por isso ele vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras e a praticam, ou seja, obedecem a minha palavra, ele é comparado a um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. Cristo é a palavra. Então este homem, ele é um homem prudente, ele é um homem sábio. E a Bíblia vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando decidimos caminhar em obediência, estamos dizendo: Senhor, eu temo a tua palavra, e sobre a tua palavra eu lançarei as redes.
Sobre a tua palavra eu lançarei as sementes. Sobre a tua palavra eu orarei pelos enfermos e eles serão curados. Sobre a tua palavra eu irei às nações anunciando o evangelho do reino. Por quê? Porque a tua palavra me diz que é para mim ir e de fazer discípulos. Este mar testemunhou muitos milagres e agora o mar está testemunhando mais um milagre, que é a pesca milagrosa. Ao obedecer a palavra, Pedro decide ouvir o que Deus estava falando, obedecendo, cumprindo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. Simão aqui, ele ouve Deus dizer a ele: farte ao lago, vá a águas profundas, sai da rasura e vai para o mais profundo. Saia da sua zona de conforto, Simão, vá para mais fundo, lance as redes. Sobre a tua palavra, Jesus, eu lançarei as redes. Ele decide obedecer, ele ouviu e obedeceu. Assim como todos os elementos da natureza, obedece à palavra do Senhor até os dias de hoje. Obedecer a palavra é uma escolha. Ouvir, todo mundo ouve, mas ouvir não significa que as pessoas estão tomando a decisão pela obediência, trilhar no caminho da obediência. Eis que estou à porta e bato, aquele que abre a porta, Jesus vai dizer que ele entra no coração deste homem, desta mulher, ele ceia com essa pessoa e essa pessoa com Cristo, e eles são saciados. Mas é uma decisão que eu preciso tomar. Jesus, ele está batendo na porta de coração de pessoas aqui nesta noite, mas são decisões que você precisa tomar. É você que tem que decidir, porque o abrir a porta é uma ação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você no conforto da sua casa, a casa está trancadinha, fechadinha, alguém bate na porta, tem como essa pessoa de fora abrir essa porta para entrar, irmãos? Você precisa ir lá e abrir a porta. O abrir a porta é fé. Você recebeu uma semente de fé na sua conversão, por isso você abriu a porta do seu coração. A oração é a chave, amém, irmãos? Mas a fé é a mão que vai girar essa chave para que Cristo entre. Você recebeu uma medida de fé, assim como Simão recebeu uma medida de fé, e diante dessa medida de fé, ele obedece a Cristo, vai ao mais profundo e ele recebe o milagre. O caminho da obediência que me leva ao milagre é um caminho de recompensa, porque quem decide obedecer tem a recompensa, bênção. Mas quando decidimos não obedecer, não é uma recompensa, é uma paga, e a paga se chama maldição. Quando decidimos não obedecer a voz, a palavra do Senhor, estamos à mercê de tudo aquilo que o Senhor não tem para nós, porque o que Deus tem para mim, tem para você, são planos de bênçãos e não de maus. O que Deus tem para mim, para você, a vontade dEle é perfeita, é agradável, é boa, é a vontade de Deus para nós. Mas se eu decido não obedecer, eu estou abrindo mão dessa verdade para viver segundo as concupiscências dessa terra. A palavra do Senhor nos leva a entender que precisamos obedecer. Quando o Senhor disse: ouve, ó Israel, Deus está dizendo: ouve e obedeça, Israel. Porque a palavra ouvir do hebraico é shema, e shema significa ouvir e obedecer. Uma pergunta que eu quero fazer: os barcos cheios de peixes, hoje, nos dias de hoje, tem valor monetário, irmãos, alto? Sim ou não? E se esses dois barcos cheios de peixe for numa quarta-feira de cinza, prestes à sexta-feira da paixão, qual é o valor desse peixe, irmãos? Ele duplica ou quadruplica? Para onde vai o valor desse peixe? Vai lá para as alturas.
queira comprar 1 quilo de bacalhau, deixou para comprar na última hora, né? Vai comprar um peixe para fazer na sua casa na última hora, que antecede a sexta-feira santa, irmãos, é possível. Pode liberar o limite do cartão, porque os preços são altos. Simão estava trabalhando a noite inteira, ele tinha os compromissos, ele era um pai de família, ele era um homem de responsabilidade. Provavelmente ele tinha compromissos com os seus fornecedores de rede, irmãos. Ele tinha compromisso com os seus ajudantes ali, auxiliares. Ele tinha compromissos, assistência na sua casa. Então ele trabalha a noite inteira, e naquela noite a Bíblia vai dizer que ele não pegou nada. Mas agora ele está com um barco cheio de peixe, e ele pode dizer para ele mesmo, nossa, lavei a jega. Um homem entrou aqui no meu barco, falou à multidão, mandou eu ir lançar as redes. Eu lancei as redes, sobre a tua palavra eu lancei as redes, enchi meus barcos de peixe. Agora eu tenho suprimento para levar para minha casa. Agora eu tenho dinheiro para pagar os meus compromissos, atender as minhas expectativas, os meus projetos. Tudo que eu precisava era um barco desse cheio de peixe. O resultado do meu trabalho agora eu tenho. Vou poder chegar em casa e dizer para minha esposa: pescamos muitos peixes, suficiente para pagar todos os nossos compromissos. Mas Jesus, olhando para Pedro, diante de uma decisão de obediência, ele disse, Lucas 5, versículo 10 e 11: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aleluia. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Tudo que ele queria era um barco cheio de peixe, era o trabalho dele, era a função dele, era o ofício dele, era o empreendimento dele. Agora ele tem os peixes, está tudo aqui, está tudo certo, eu alcancei o que eu vim buscar. Ao ouvir Jesus, mais uma vez ele decide por obedecer. Então todo o trabalho, todo o empreendimento, todo o negócio, todo o business, todo o investimento que ele fez, agora ele está deixando tudo para trás, para se tornar um pescador de vidas. Toda uma vida de pescador, irmãos, toda uma vida de pescador. Talvez aquele barco foi herdado dos seus pais, dos seus avós, era um barco de família. Talvez, se eu estou falando por minha conta, irmãos, é uma dedução que eu faço, negócio de família, negócio centenário, e agora ele está diante de um homem que diz: deixa tudo e siga-me, porque agora você não será mais pescador de peixes, te farei pescador de homens. E o mar da Galileia aqui presencia mais um milagre. Jesus transformando simples homens, pescadores de peixes, em homens poderosos para o reino de Deus. Simão entendeu que andar com Jesus em obediência à palavra o levaria a deixar de viver uma vida natural, para viver uma vida sobrenatural, uma vida de milagres. Ele entendeu que com Cristo ele pode todas as coisas, porque Ele é que fortalece. Ele decide deixar toda a sua colheita, todos os seus frutos, toda a sua fortuna que ele pescou naquele dia, para seguir a Jesus. Ele decide obedecer a Jesus lançando as redes, e mais uma vez ele decide obedecer a Jesus seguindo-o. Seguir Jesus é decidir pelo caminho da verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No momento que ele decide caminhar com Jesus, ele decide pelo caminho da justiça. Cristo é a nossa justiça. Seguir Jesus significa que ele está caminhando segundo a verdade do reino, segundo o que está escrito, a palavra. Cristo era o verbo, e o verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito através dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E ele estava naquele momento juntamente com Pedro dizendo: siga-me. E ele obedece, e mais uma vez, pela palavra, ele decide pela obediência.
O segredo de uma vida de milagres é uma vida de obediência à palavra, é uma vida de entrega, é uma vida de renúncia. Abrir mão das coisas dessa terra para seguir a Cristo, irmãos, é uma decisão. Todos ouviram, aquela multidão inteira ouviu, mas Jesus disse para Pedro: siga-me. Agora você não é mais um pescador de peixes, e sim um pescador de vidas. Não sei quais têm sido os seus empreendimentos, em que você tem investido o esforço, o trabalho da sua vida, o que você herdou dos seus pais, o empreendimento, os seus sonhos, os seus projetos, quais têm sido os resultados que você tem colhido ao longo da vida. Porque se há abundância de resultados, se há muitas colheitas, se há muitos resultados positivos, temos muitos testemunhos, temos ou não temos para contar, para compartilhar. Mas se tudo isso que eu disse for o inverso, irmãos, o que você empreendeu não te deu o resultado que você esperava, o que você sonhou não aconteceu como você esperava, aquilo que você recebeu não foi conforme aquilo que você esperava, você se olha nesse personagem Simão e fala: assim como ele, lancei as redes a vida inteira e agora eu não tenho nada. Eu quero te dizer, você pode não ter nada aqui nessa terra, mas você tem tudo porque você tem a palavra. Porque quando decidimos caminhar pela obediência, nós temos o Senhor Jesus. Paulo vai dizer que ele pôde todas as coisas, porque Cristo o fortalecia. Cristo é quem sustentava ele. Posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Quando decidimos caminhar em obediência, o Senhor Ele vai nos fortalecendo dia após dia. As coisas dessa terra vão ficando fora do nosso interesse, porque o nosso interesse é o reino. Porque buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe das nossas necessidades, irmão. Deus sabe que você precisa de um barco cheio de peixe, irmãos. Deus sabe que você precisa prosperar, que você precisa enriquecer para servir as pessoas, servir as nações. Quando o apóstolo fala aqui de fazer o muro, de edificar, de construir, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui, se não todos, queria ter 1 milhão para ofertar, irmãos. Tem outros que queria falar para o apóstolo: apóstolo, fica sossegado que a obra é por minha conta. Irmãos, e cadê esse dinheiro, irmãos? Cadê esses barcos? Quando decidimos obedecer, nós estamos aptos para receber o milagre de Deus. Porque a palavra, poder criativo, ainda que não tenha nada, ainda que você não veja nada, ainda que os resultados são contrários, mas se você tem a palavra, você tem tudo. Porque a palavra, ela pode todas as coisas na palavra. Você pode dizer para algo que não está frutificando, vai frutificar, e aquilo vai frutificar. E se você não disser nada, simplesmente vai continuar exatamente como está. Por quê? Porque quando você libera a palavra, as probabilidades elas surgem. Se você ora por alguém doente, há uma probabilidade muito grande dela ser curada. Porque vai envolver fé, vai envolver motivação, vai envolver interesse da pessoa. Por isso que Jesus vai dizer, quando ele vê o enfermo: o que queres que eu te quer ser curado? Ele vai dizer: quero, Senhor. Então seja. Então, quando nós decidimos obedecer à voz do Senhor, à palavra do Senhor, nós estamos nos tornando alvos do milagre. Então, você que tem a palavra do Senhor, você pode declarar sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre os seus empreendimentos. Vai frutificar, vai crescer, vai enriquecer. Por quê? Porque você tem a palavra. Palavra é poder criativo. Ainda que você não veja nada, mas tudo pode se tornar visível àquele que crê. Porque você contempla algo no sobrenatural, e os seus olhos naturais contemplarão aquilo que os seus olhos espirituais contemplarão, já contempla na realidade dos céus. Por isso que Jesus vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra assim como ela no céu. No céu não tem doença,
no céu não tem depressão, no céu não tem escassez, no céu não tem pranto, no céu não tem dor, não tem desânimo, não tem amargura. E é o que o Senhor Jesus veio trazer, o reino dele. E ele vai dizer que o reino dele não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade do Pai, fazer a obra do Pai. Qual é a obra de Deus? É fazer com que o pecador se arrependa e se converta a Cristo. Essa é a maior obra que uma pessoa pode proporcionar a outra, sendo um canal de bênção, levando a palavra, levando Jesus. E quando essa pessoa decide obedecer o que está escrito, o que está sendo ministrado, ela se torna alvo do milagre. Ainda que na vida dessa pessoa não tenha acontecido nada até aquele dia, até aquele momento, mas no momento que ela decide por Cristo, tudo muda. Há uma virada de chave, há uma mudança, porque está escrito que quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Ele nos transporta do império das trevas para o reino da luz do Filho amado. E aí você não é mais aquela velha criatura, pescador de peixe, e agora você é um pescador de vidas. Você é um advogado, você é um médico, você é um engenheiro, você é um professor, você é um administrador, você pode ser qualquer coisa nessa terra, mas antes de ser esse profissional que você é, primeiro você é um filho de Deus, você é um embaixador do reino. Então você vai exercer o seu trabalho, o seu ofício, fazendo aos homens como se estivesse fazendo a Deus, porque o serviço, o trabalho é servir, é adorar ao Senhor. Pedro aqui era um exímio pescador, mas naquele dia ele não pegou nada. Talvez o que Deus espera de mim, de você, é uma resposta, e essa resposta precisa ser uma resposta de obediência. Talvez você já ouviu muito falar, lança semente, olha, faça isso, olha, o Senhor está dizendo, olha, o Senhor está falando, olha, Deus tem falado com você, olha, você precisa ouvir Deus. O que essa pessoa está querendo dizer é: você precisa obedecer. Não adianta apenas ouvir, porque todos ouvem, mas obedecer é a chave, é o detalhe. Quando eu decido obedecer, assim como Simão, sobre a tua palavra eu lançarei as redes, tudo mudou na vida dele. E o milagre do barco cheio de peixe, irmão, era apenas uma isca, porque o que Jesus estava interessado era no coração de Pedro. Jesus queria transformar aquele simples homem, pescador de peixes, em um pescador de almas. Quando Pedro recebe o batismo, o Espírito, depois que Jesus retorna ao céu, na primeira pregação, irmãos, quase 5.000 homens, pessoas entregam a vida a Jesus Cristo. Com certeza, o número de vidas que foram entregues naquele dia foi maior do que o número de peixes naquela rede, porque agora ele não era mais um homem natural, mas sim um homem espiritual. Você não é mais um homem natural, você não é mais uma mulher natural, porque dentro de você há a eternidade. Você agora não é mais natural, você agora é sobrenatural. E nós aprendemos aqui, irmãos, nas quarta-feiras, sobre milagres, poder de Deus. E o que é o milagre? É quando o natural encontra o sobrenatural. E o que é o sobrenatural? É o natural acelerado. O que você levaria 10 anos para conquistar, Deus pode fazer que você conquiste da noite para o dia, porque para Ele tudo é possível, porque tudo é possível para aquele que crê. Então, se você crê, se você decide obedecer, você é alvo do milagre. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é o que está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração deste homem, dessa mulher, é o que o Senhor tem para nós. Amém? Então Deus sonha conosco, Deus tem projeto para as nossas vidas, mas o que Ele quer de nós é o coração. Porque quando eu entrego o meu coração a Ele, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é dono de tudo. Porque quando nós decidimos caminhar com Cristo, nós estamos dizendo a Ele: Senhor, o coração é do Senhor. Filho meu, dá-me teu coração. É o próprio Senhor que pede.
obedecer, entregar este coração ao Senhor é a decisão que cada um de nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias o inimigo vai tentar, irmãos, nos tirar do propósito. Todos os dias o inimigo vai tentar nos entristecer. Mas se você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você possui a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força, é o que está escrito. Você não se sentirá só, porque Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Deus está conosco até o final, até o consumir dos séculos. Enquanto estivermos aqui na terra, o Espírito Santo está conosco. Então Deus, na pessoa do Espírito Santo, está habitando dentro de nós. E está escrito que tudo é possível a este homem, a esta mulher que crê. Então não sei quais são os seus resultados, mas eu quero te deixar claro: decida pela obediência, decida obedecer ao Senhor, decida obedecer à palavra, porque a palavra é o poder criativo, a palavra é que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. Pedro conhece Jesus e naquele dia ele foi liberto de um pescador natural para um pescador de alma sobrenatural. Ouvir a voz do Senhor é estar disposto a sair da zona de conforto, da costa, do raso e ir para o mais profundo. E a águas mais profundas significa: estou pronto para receber o milagre. Pedro estava nesse lago, juntamente com seus irmãos discípulos. Uma grande tempestade se avoluma, o mar está revolto. Eles olham e não vê alternativa, mas eles olham ao mar e vê Jesus caminhando por sobre as águas. Que águas são essas? Águas deste lago que testificou milagres poderosos de Jesus. E em todos eles Deus usou a palavra, porque quando Pedro disse: se tu és o Cristo mesmo, faça com que eu vá até você, até o Senhor. Mais uma vez, Pedro decide sair da zona de conforto, do raso, do natural, do barco, da sua segurança, para ir às águas profundas. Ele começa a caminhar por sobre as águas. Por quê? Por causa de uma palavra. Jesus disse: Pedro, venha, sou eu. E ele decide sair da zona de conforto. Então, se você tem uma palavra, saia da zona de conforto. Acredite na palavra, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Se Deus te deu uma palavra, significa que essa palavra, ela vai germinar dentro do seu coração. Ela vai brotar no seu coração, ela vai crescer, ela vai florescer, ela vai frutificar, e esses frutos vão permanecer. Por quê? Porque é a palavra dele. E a palavra dele nos desprende do natural e nos transporta para o sobrenatural. Através da palavra nós saímos de uma colheita natural para uma colheita sobrenatural. Pedro aqui, ele entende que o maior valor não era o barco cheio de peixe, mas o maior valor era de uma alma. Por isso ele decide largar tudo para seguir a Cristo, porque Pedro foi alcançado. Só entende o valor de uma alma quem entende que foi comprado com preço de sangue. Não um sangue qualquer, irmãos, o sangue de um inocente. O sangue de alguém que desceu da glória, desfez de toda a sua estrutura real e veio habitar como nós, padecendo das mesmas necessidades nossas. Se Jesus naquela época tivesse uma pandemia, provavelmente Jesus poderia ter sido contaminado por alguma gripe, alguma coisa. Por quê? Porque na terra ele viveu como 100% homem, mesmo sendo 100% Deus. Ele sobe naquela cruz e morre. Ao morrer, ele se assemelha a nós, mas nós nos assemelhamos a ele quando decidimos caminhar com ele. Então, o que eu quero deixar para que você grave isso no seu coração: decida pela obediência à palavra, porque a palavra é que te transportará do natural para o sobrenatural.
A palavra te fará sair da sua zona de conforto para ir para o alto mar. A palavra te tirará das coisas naturais e te transportará para as coisas espirituais, porque dentro de você há o Espírito vivificante. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo de dentre os mortos, Ele nos levará aos céus quando a trombeta tocar. E ela vai tocar. Feche os seus olhos. Curva vossas cabeças. Não sei como tem sido os seus dias, como tem sido a sua vida nesses últimos dias, nesses últimos meses, ou talvez nesses últimos anos. Como tem sido as suas colheitas, como tem sido as suas pescarias. Mas nesta noite Deus te convida a sair da sua zona de conforto e ir a águas profundas. Mas não apenas no natural, mas mediante a palavra. Pedro, ele lança a rede por causa da palavra. Ele colhe os resultados, mas decide deixar tudo para trás para seguir a Cristo. Um dia você decidiu deixar tudo para trás para seguir a Cristo. E hoje, você como filho, tem o direito, como herança, de tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu quero te deixar claro, ouça isso no seu coração: você é um bendito do Senhor. É a palavra quem diz. Se a palavra diz que você é um bendito do Senhor, significa que você é um bem-aventurado. Não importa o que a vida, o que o dia a dia tem te entregado, Deus entregou o seu filho, o filho amado, o filho do seu amor, por causa de nós. E hoje você entende que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro, porque você foi salvo por Ele. Você foi encontrado, e hoje nada mais nessa vida importa. O que importa é a presença dEle, que está dentro de você.